Meus irmãos queridos, no último domingo, nós terminamos, há 2 domingos atrás, na verdade, nós terminamos as exposições no segundo livro de Samuel. Mas nós vamos agora, com a graça do bom Deus, começar um novo livro. E este livro, na verdade, ele é a continuação da história que nós vimos nos 2 livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. Nós vamos ao livro de 1 Reis. Abra sua Bíblia, então, para nós, a partir deste domingo, com a graça de Deus, a nos conduzir, expor este livro, pregar neste livro e retirar dali as verdades benditas acerca do Senhor Jesus Cristo. Sim, acerca do Senhor Jesus Cristo, porque toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 4. Estes 4 versículos serão aí o objeto da nossa pregação, a pregação da palavra de Deus nesta noite, irmãos. Nós faremos a leitura desses 4 versículos, depois nós oraremos e passaremos então a pregação da palavra do Senhor. Veja o que nos diz então o autor do primeiro livro dos Reis. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram seus servos: procure-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel, uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia. Porém, o rei não a possuiu. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, santo e bendito Deus, nós lemos a Tua palavra e ao lê-la, ouvimos a Tua voz. Agora, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, conduza-nos, Pai, a entender a brevidade dos nossos dias e a colocar a nossa esperança no Rei que não morre, no Rei eterno, o Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos que o Senhor nos conduza na pregação e no entender dela. Nós oramos assim em nome de Jesus, o Rei eterno, com o perdão dos pecados. Amém. Irmãos, como nós vimos e acabamos de ler, a introdução ao primeiro livro dos Reis é a narrativa que o autor faz da última parte da história de Davi, desde o ponto em que, segundo Reis, nos havia deixado, ou melhor, segundo Samuel nos havia deixado. Nós vimos lá em 2 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24, o epílogo, ou melhor, o epílogo, o fim do livro de 2 Reis. E nós vimos ali, do capítulo 21 ao capítulo 24 de 2 Samuel, melhor dizendo, 2 Samuel, nós vimos o resumo de alguns feitos do rei Davi. Só que 1 Reis começa a partir do capítulo 20 de 2 Samuel. Porque vocês se lembram, como a gente acabou de dizer, que do capítulo 21 até o capítulo 24 de 2 Samuel é um resumo da história de Davi. O autor faz um resumo final de alguns fatos importantes. Mas cronologicamente, 1 Reis começa a partir do relato de 2 Samuel 20. Porque ali Davi enfrenta a sua última oposição fora de sua casa. Uma rebelião levantada por Seba, um homem da tribo de Benjamim. E Davi o vence. E aí, então, 2 Samuel faz o epílogo, que é uma recapitulação de fatos importantes da história de Davi,
E 1 Reis volta ao ponto de 2 Samuel, depois do levante de Seba, mostrando assim e nos introduzindo assim a velhice de Davi. É o que nós temos diante de nós. Mas para nós entrarmos melhor neste maravilhoso livro de 1 Reis, é preciso saber que o livro, na sua grande parte, pelo menos na sua metade, narra a história do filho de Davi, chamado Salomão. Neste livro que nós temos diante de nós, acerca de Salomão, é descrito sobre a sua prudência, a sua sabedoria, lembra? A sua grande sabedoria, as suas riquezas, as construções que Salomão realizou, Josete querida, principalmente o templo do Senhor, que Davi desejou levantar, mas Deus colocou-os ao encargo de Salomão. Mas não só isso nos é dito de Salomão. Também nos fala de coisas ruins que Salomão fez. De onde ele tropeçou, assim como seu pai, que era um pecador, ele também era. Nós veremos que é com Salomão que o reino irá se dividir. O reino era um com Davi e com Salomão. Mas em Roboão ele se dividirá. Mas eu disse que é em Salomão que ele começa essa tensão para se dividir, porque Salomão coloca graça, impostos pesados sobre o povo para as construções, inclusive a do templo. E o povo começa a achar muito ruim esse tipo de governo com altos impostos, mesmo vindo de Salomão, aquele homem sábio, o que gera no povo o contexto, o preparo para que em Roboão, o povo, filho de Salomão, o povo se dividisse em reino do norte e reino do sul. Na verdade, é em Salomão que essas sementes são plantadas, da divisão, que acabará ocorrendo com Roboão, o seu filho. Nós veremos isso também acerca de Salomão, se Deus permitir. Mas não só Davi no início, Salomão em grande parte do texto, nos são melhor, narrados em grandes histórias maravilhosas da palavra de Deus, desse primeiro livro dos reis, como também grandes profetas nós encontramos aqui. Como é o caso de Elias no primeiro livro dos reis e Eliseu no segundo livro dos reis. Os dois grandes profetas que estabeleceram o início do profetismo em Israel estão nos livros dos reis. Na verdade, nós falamos livros dos reis, mas é um livro dos reis apenas, é um livro só. Essa divisão, primeiro e segundo reis, aconteceu na Septuaginta. É a versão Septuaginta que vai dividir os livros, mas na verdade, originalmente, é um livro só, o livro dos reis. Aqui, primeiro e segundo, mas é melhor, a exemplo de 1 e 2 Samuel, Felipe e Nathalie, entender como um livro só, o livro dos reis. E é nesse livro que nós veremos todas essas coisas. Não só Davi, a sua morte, não só a vinda de Salomão, aquele rei sábio que falhou, nós veremos também. A dinastia que Salomão traz sobre a casa de Davi, sobre o reino de Judá, mas também, posteriormente, a divisão deste reino. E, por fim, lá no final de 2 Reis, o cativeiro de Judá, através da Babilônia. Quantas coisas tem aqui? Quantas coisas, com a graça de Deus, se Deus permitir, nós aprenderemos. Mas qual é, irmãos, a teologia deste livro? Este livro não é só um amontoado de histórias. Não é só isso. É muito mais. Esse livro nos fala de Deus e da sua vontade. E um grande tema teológico por trás desses livros de 1 e 2 Reis é a questão da obediência da lei de Deus. É o princípio, leis lá de Éden, que diz o seguinte: quando nós obedecemos a lei de Deus, nós somos bem-sucedidos. Quando nós desobedecemos, nós iremos mal, nós seremos mal-sucedidos. Esse é um princípio muito claro nos dois livros dos reis, 1 e 2 Reis, ou no livro dos reis, como nós dissemos. Nós vemos aqui que a sorte dos reis, tanto de Israel quanto de Judá, naquela divisão posterior que nós veremos, depende da obediência à lei de Deus. Tanto que vocês se lembram, vocês que são conhecedores dos livros aí dos reis, que quando um rei tomava a posição de ser fiel a Deus, a nação ia bem, tinha vitória. E quando um rei ia mal com relação à desobediência, a nação pagava por isso. Isso é a teologia que está por trás do livro. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, tudo nos vai bem. Quando nós desobedecemos, então Deus usa da sua vara para conosco e nós vamos mal. Mas, mais ainda, certamente,
a história dos reis nos fala sobre outro princípio teológico, outra mensagem espiritual. Nós veremos aqui nesse estudo, nas pregações de 1º e 2 Reis, que, na verdade, aqui nos é mostrado, irmãos, por uma interminável série de fracassos, delitos e flagrantes infidelidades ao Senhor, que os reis de Israel não eram perfeitos. Que Israel devia e esperava um rei perfeito. Na verdade, esses livros preparavam, não só esses acontecimentos, melhor dizendo, através de reis desobedientes, e a posteridade que os leu os livros, eram preparadas para um rei melhor, um rei superior. Ansiavam por isso, um rei perfeito. Porque muito da história dos livros 1º e 2 Reis nos conta dos fracassos, das desobediências daqueles reis que Deus colocou sobre Judá e sobre Israel. E aí nossa ansiedade virá um rei melhor? Teremos um rei perfeito? Não fala nós também aqui? Nós também ansiamos por um governo melhor, não é verdade? Governos entram e vão e sempre nos frustram. Quer mais? Quer menos, não é verdade? Nós estamos sempre ansiando por um rei melhor. E ele veio a primeira vez e ele retornará em glória definitivamente uma segunda vez para reinar sobre tudo e sobre todos. E haverá justiça e retidão em toda a terra. 2 Reis fala do anseio por Cristo, pelo grande filho de Davi. Veja, 1º e 2 Reis falam de muitas coisas. Mas vamos então, por partes, por doses, não é, Luísa? Vamos primeiro a esses 4 versículos que nós lemos e vamos ver o que eles nos falam. Vamos lá? Olha aí, o texto então começa com a velhice de Davi, que é a preparação para a sucessão real. Israel precisa de outro rei, porque Davi está à beira da morte. Olha o que diz o texto, versículo 1. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, a ideia em seus dias finais, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Irmãos, de acordo com as indicações de 2 Samuel 5:4, eu puxo esse texto para aqui para nos dar mais esclarecimento do texto que nós temos diante de nós. Davi tinha em torno de 70 anos aqui. Já era um rei velho e já cansado das suas muitas batalhas e aflições. E diz o texto que ele estava já entrando em dias, ou seja, caminhava-se para a sua partida. E o que os seus servos faziam para acomodá-lo na sua velhice? Diz o texto que envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Irmãos, não é contrastante este Davi agora que nos é apresentado no 1º capítulo de 1 Reis com Davi que nós acompanhamos em 1º e 2 Samuel, aquele Davi guerreiro, aquele Davi vigoroso, aquele Davi que saía para as batalhas, Davi que escrevia cânticos ao Senhor. Não é tão diferente agora. Davi fora um dos maiores reis da terra, senão o maior. Desde criança, realizaram muitas proezas heróicas. Foi um grande combatente, um grande herói nos campos de batalha. Matou leões, lembram-se? E ursos também, para defender os rebanhos e manadas de seu pai. Matou gigantes como Golias, conquistou reinos, construiu fortalezas para o seu povo em Jerusalém, gerou uma dinastia real, foi pai de muitos filhos que seriam príncipes em Israel. Quantas coisas Davi fez? Mas agora, o famoso rei está velho e fraco. E de toda a sua antiga grandeza, resta-lhe apenas a preocupação de manter-se aquecido. Irmãos, esse primeiro versículo nos lembra de algo que nós jamais deveríamos esquecer: da nossa fragilidade e da brevidade da nossa vida. A fragilização de Davi é um triste lembrete da nossa própria fraqueza, minha e sua. Fraqueza que todos os homens dela compartilham.
Quando esses eventos ocorreram, como nós falamos, Davi já era um velho. O que aconteceu com ele, como nós vemos aqui, acontecerá com todos nós. Ou talvez aconteça se nós não morrermos antes. Talvez aconteça com nós, ou conosco melhor, se nós estivermos ainda vivos. Nossa audição ficará mais fraca, nossos olhos, nossa visão escurecerá, nossos membros ficarão débeis e frágeis. Na linguagem de Salomão, filho de Davi, o gafanhoto nos será um peso. Finalmente seremos confinados à cama. E talvez também sentiremos frio. É, portanto, muito importante seguir o conselho das Escrituras. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias aqui são os dias da velhice. São chamados por Salomão de maus dias, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1. Se, como Davi, dermos nosso coração a Deus quando jovens agora, ainda nos lembraremos dele quando nos sobrar apenas a nossa cama e o frio. E ele, o próprio Deus, se lembrará de nós e conosco estará. Portanto, irmãos, lembremos da nossa fragilidade. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós passamos. Eu aqui, e certamente muitos irmãos fazem coro comigo aqui, nos lembramos da época que nós éramos jovens. E como isso passou rápido. Como isso tem passado rápido. Como isso voa. O nosso fim cada vez mais se aproxima. E lembram-se do que nós lemos no início do culto? O homem, por mais firme que esteja agora, por mais saúde que tenha, é pura vaidade. Que aprendamos com isto e meditemos nessas coisas e elas nos levem mais a nos agarrarmos àquele que é a vida eterna. Aquele que é a vida eterna. Mas vamos mais, voltemos a Davi. Irmãos, enquanto Davi tentava se aquecer, nós veremos aqui, seus servos tentaram ajudá-lo. Olha aí como eles fizeram, versículo 2. Então lhe disseram seus servos, procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Os seus servos, que até algumas traduções antigas da Bíblia, que reconhecem esses servos, ou apresentam eles na narrativa como médicos de Davi, algumas traduções é encontrado os seus médicos, não os seus servos, né? Então, esses servos, que talvez fossem médicos, disseram, procure-se para o rei uma jovem donzela, que esteja, que o sirva, que sirva perante ele, e cuide dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso Senhor, se aqueça. Irmãos, vestiram a Davi com pijamas mais quentes, como diz o versículo 1, colocaram nele uma coberta ou várias cobertas, mesmo assim o rei tremia de frio. Então sugeriram aqui um remédio prático. Aliás, esse costume de se arrumar uma jovem moça para os reis, para que ela dormisse agarrada a ele e o aquecesse, era um costume que era recomendado pelos médicos antigos. Um médico grego chamado Galeno tem em suas anotações esse costume. Essa recomendação que o homem velho se arranje para ele uma mulher nova para dormir com ele e o aquentar. Joséfo, nos seus escritos sobre as antiguidades dos judeus, fala sobre esse costume médico, medicinal. Que costume, né? Estranho para nós, né? Mas era o costume. Era o que os médicos prescreviam para os reis idosos, que uma mulher mais jovem se deitasse junto com ele para aquecê-lo, para que ele não sentisse frio. E é isso que os servos de Davi, servos médicos, procuram fazer ao rei. E aí veja o versículo 3. Procuraram, pois, por todos os limites de Israel uma jovem formosa. Interessante que eles montaram aqui um Miss Israel, né? Miss Israel aqui, né? E parece para nós um exagero, não? Mas ela, lembram-se,
serviria como a cuidadora, a companheira do rei. Não poderia ser uma mulher qualquer. Deveria ser uma das mais formosas dentre as mulheres. Vocês se lembram do livro de Esther? Não lembram-se? Do concurso? Para que ela fosse lá a companheira do rei, né, no lugar da rainha que havia desprezado e ofendido o rei. Veja que era um costume da época. E não é diferente com Davi. Então saem à procura de uma mulher formosa, uma jovem melhor, formosa. E acharam-na. Acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Alguns estudiosos até entendem que esta Abisag, sunamita, era a sunamita por quem Salomão se apaixonaria. Lá no livro de Cantares, Salomão, o texto nos fala de uma sunamita que casaria com Salomão. E alguns acham que esta sunamita aqui é a sunamita com a qual Salomão se encantou. Mas isso é apenas sugestões. São suposições. Não há nada no texto que nos diga que eram a mesma mulher. Mas o que o texto nos diz é que essa Abisag, essa sunamita, era uma mulher jovem formosa. E que era escolhida para aquecer Davi nos dias de sua velhice. E aí veja, o versículo 3 termina assim: trouxeram-na, e a trouxeram ao rei. E aí, novamente, é de fato marcada a formosura desta Abisag. Olha aí, vamos ver o versículo 4 juntos? A jovem era... Cuidava do rei que o servia, porém o rei não a possuiu. Embora a situação pareça carregada de sensualidade, de sexualidade, não? Não é verdade? Lembra-se de Davi? Sexualidade não era uma área dele muito controlável. Lembram-se? Do pecado com Betseba, as muitas mulheres, certo? E agora, este relato parece nos falar de algo assim. Mas veja, irmãos, nem mesmo a jovem virgem deslumbrante, como o texto nos narra, consegue esquentar o sangue do velho Davi. Pelo contrário, sua impotência, no caso sexual, demonstra que ele havia perdido aquela vitalidade e viralidade antigas, que dera a Davi, em alguns casos, muitos problemas, né, meu senhor? Por não controlar a sua virilidade. Mas agora, nem uma jovem bela pode aquecer o sangue do velho rei. E eu caminho para o final já do nosso sermão de hoje, com algumas aplicações. Nós vivemos em um tempo extremamente erotizado. Tudo é sexo. Você quer ser famoso? Seja imoral. Vista poucas roupas. Dance de maneira imoral. Fale coisas imorais. E você será famoso. Tem uma grande chance. Se você conseguir usar isso a seu favor. Tudo é sensual. Tudo é sexo. Sensualidade é a porta para a fama em nossos dias. Veja as músicas. O que elas cantam. O que o povo canta. Mas tudo isso, essa sensualidade, essa sexualidade, esse culto ao erotismo, tudo isso passará. E aqueles que fundamentaram sua vida em busca de sensualidade, sexualidade, de aparência, também passarão. Hoje, nós não vemos tantas igrejas como vemos, por exemplo, academias. E, obviamente, irmãos, não quer dizer que fazer exercícios físicos seja ruim em si. Não é. Não é. A Bíblia fala, o exercício físico é pouco proveitoso. É pouco, mas é proveitoso. A piedade, para muito, é proveitosa. Mas o exercício físico tem o seu lugar para a nossa saúde, mas não é o mais proveitoso. Mas há hoje um culto ao corpo. Há hoje um culto ao corpo. Mas tudo isso passará. E os que confiam nessas coisas no corpo também passarão. Havia um filósofo contemporâneo, ele morrera há poucos anos atrás, chamado David Foster Wallace. Ele foi um marco da juventude norte-americana.
E um dos textos dele diz algo, mesmo ele sendo um não crente, não era crente. Mesmo assim, na graça comum foi alcançado em falar algumas coisas que de fato estavam corretas. Lembram-se que até um relógio quebrado, a certas horas, pelo menos 2 vezes no dia. Quando o ímpio fala uma coisa certa, não é que ele converteu ou que ele... É que apenas a graça comum de Deus alcançando ele, e às vezes ele vai acertar alguma coisa. É o caso de David Foster Wallace. Ele diz que os homens que confiam na beleza, as mulheres que confiam na beleza física, morrerão, mas não antes de morrer 1000 mortes. Eles morrerão antes, 1000 mortes, antes de irem para a sepultura. Plásticas, a luta contra a velhice. Tem gente que sofre com isso. Tem gente que se deforma por conta disso. De ser o que não é mais. Morrerão antes 1000 mortes. 1000 mortes. Até que desçam à sepultura. É o que a Bíblia fala. David Foster Wallace não falou nada de novo. É o que a Bíblia diz. Vã é a aparência. Enganosa é a formosura. Porque passa, como todas as coisas deste mundo passarão. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Meus irmãos, felizes nós seremos quando nós não confiamos na sensualidade, na sexualidade, embora seja uma bênção de Deus a sexualidade, mas nós não fazemos disso o nosso Deus nesta vida. Porque aqueles que fazem morrerão 1000 mortes. Mas aqueles que confiam no Senhor e vivem para o seu agrado, tendo consciência da sua velhice que chega, esses serão felizes, porque o que os aguarda é a vida eterna, onde jamais morrerão, jamais perecerão. Uma segunda aplicação, e para mim é a aplicação central desses primeiros 4 versículos de 1 Reis. A decadência de Davi que vemos aqui, nos fala de uma necessidade de um rei superior. Veja só, a decadência de Davi nos fala da necessidade de um rei superior, um rei que não morra, um rei eterno. Essa situação de Davi, na narrativa de 1 Reis, dará ocasião para a revolta de Adonias, o filho de Davi. Ele vai se levantar e vai achar que pode usurpar o trono do pai. Isso vai acontecer logo em seguida. No versículo 5, ainda no capítulo 1, diz aí, Adonias usurpa o trono. Então a velhice de Davi dará condição, melhor por assim dizer, ou pelo menos apresentará uma suposta condição a Adonias de dizer, eu vou reinar agora porque o meu pai não tem mais condição. Mas na verdade Deus já havia estabelecido que era Salomão que reinaria no lugar de Davi, como nós veremos fora de fato o que Deus executou. Mas o ponto é que a decadência de Davi exige um novo rei. E Adonias quer tomar isso à força, embora Deus tenha o seu escolhido. No caso, obviamente, num primeiro momento, Salomão, mas obviamente prefigurando aquele que era um rei que não passaria, um rei eterno. Irmãos, em breve, o velho Davi estaria morto e sepultado. Fato que é evidenciado em suas imitações aqui no texto. E todos os reis, obviamente, de Israel morreram. Nós veremos isso a partir das pregações neste livro dos reis. Pondo em dúvida a realeza para cada nova geração do povo de Deus. É assim também conosco agora. Em Israel, cada rei que morria trazia uma incógnita, uma suspensão, uma tensão de qual rei que virá agora? O que nos espera? Um rei segundo a vontade de Deus e o coração dele? Ou um rei que nos oprimirá? Um rei que nos levará à ruína? Que rei que virá? E é assim também que nós nos sentimos. O que acontecerá na política? O que será amanhã? Houve uma denúncia aqui. Ela vai progredir ou não? Um caso foi levado ao STF. Qual será o parecer deles? Será feita justiça ou não? E nós ficamos sempre na mesma suspensão, esperando por algo melhor. E meus irmãos, nós não somos messiânicos com relação à política aqui da terra.
Você vai morrer esperando um rei perfeito terreno e você não terá. Você só provocará uma coisa em você mesmo, e eu também, se vivermos assim: irritação, frustração e desânimo. Só isso os reis da terra te darão. Por melhores que sejam, por mais próximos dos ideais que defendemos, e não quer dizer que isso não deva ser levado em conta. Deve sim. Nós devemos levar em conta magistrados que estejam mais próximos dos nossos ideais cristãos, claro, mas não esperar deles perfeição, porque eles não podem dar. Eles jamais podem dar. Eles jamais darão. Quem faz isso é Cristo, e apenas Cristo. Davi foi o melhor rei dos reis de Israel, mas até ele foi enterrado, e o seu corpo permanece até hoje no pó onde for enterrado. Sua mortalidade significa que nunca seria o rei supremo do povo de Deus. E ninguém o será. Ninguém foi antes de Davi, e ninguém o será depois, a não ser o Filho de Deus. E é para ele, o Filho de Deus, que esse texto aponta finalmente, na fraqueza de Davi. Israel precisa de um rei superior. Israel precisa de um rei eterno. Isso revela, então, que o verdadeiro rei do qual nós precisamos é aquele filho de Davi único, singular, Jesus Cristo, da casa de Davi, nascido de José e Maria, descendentes de Davi, porém superiores a eles mesmos, porque ele veio do alto, como nós temos visto em João, nos domingos pela manhã. Jesus também morreu, é verdade, mas não ficou na morte. Ele ressuscitou dentre os mortos. No terceiro dia, ele ressuscitou para reinar para sempre, assentar-se à direita ou à destra de Deus Pai, onde está agora, e colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, até que o seu reino seja estabelecido eternamente. É o que Cristo está fazendo agora, reinando. Todos os reinos da terra passarão, todos os governantes que conhecemos morrerão, porém Cristo e o seu reino permanecerão para sempre. Jesus é um rei que jamais morrerá para sempre, mas viverá como vive, para nos governar e defender. Jesus nunca sentirá o frio da velhice. Se Deus nos der a graça de nós morrermos velhos, nós não sabemos, né? Se nós teremos a graça de morrermos velhos, ou se nós morreremos antes. O que nós temos que estar sempre preparados, porque nós não sabemos o dia, não é verdade? Nós não sabemos o dia. Às vezes, de vez em quando eu falo aqui, né? Que eu não sei se eu e você chegaremos vivos em casa hoje. Né? E você também não sabe. Então prepara-te. Hoje pode ser o seu dia. Hoje pode ser o meu dia. Eu posso estar em casa hoje e começar a passar mal. Você também. Pode ser o seu dia hoje. É por isso que, como de manhã nós lembramos hoje, né? Agora, louco, não confie no amanhã. Hoje te pedirão a tua alma. O que você tem preparado hoje, para quem será? O que você tem preparado hoje? Davi nos lembra disso. A sua fragilidade é a nossa fragilidade. E a morte, como chegou para ele, chegará para nós também. Se Deus quiser, na velhice. Mas talvez ele tenha outros planos. O que importa aqui é estar confiado em Cristo. Mas voltando, se nós chegarmos à velhice, confiados em Jesus, como Davi confiou e se arrependeu e confiou, Jesus estará lá. É o que mais importa. O nosso Senhor estará lá. A segurança que pertencemos a Ele e somos dele, estará no nosso coração. Ele nos convencerá disso pelo seu Espírito. E nós estaremos seguros naquele dia derradeiro da nossa partida. Vocês já viram, irmãos, eu termino aqui. Vocês já viram um crente morrer? Vocês já tiveram essa bendita experiência de verem um cristão nas suas últimas horas? Mas um cristão verdadeiro. Alguém que, óbvio, frágil como nós, pecador como nós somos, mas que fora revestido pelo poder do Espírito Santo e a segurança da palavra habitou no coração dele de tal maneira que você o via tranquilo e preparado. Alguns irmãos lembram-se da nossa irmã Dilma aqui, Dilma Calisto. Alguns irmãos lembram-se dela. Nossa irmã foi levada já à glória.
Mas quando nós íamos visitá-la, quando ela não podia vir mais à igreja, ela dizia: pastor, eu estou preparada. Viu? Quando o Senhor Jesus quiser me chamar, eu estou preparada para ir. O presbítero Francisco, nosso irmão, que ainda está conosco, não pôde estar hoje por causa da sua saúde, mas vira e mexe ele fala: eu estou preparado, pastor. Quando ele esteve na UTI, alguns irmãos foram visitá-lo, melhor dizendo, na UTI, ele disse: pastor, eu pensei que seria agora a hora de ver o meu Senhor. Veja, é assim, irmãos, que nós devemos encarar esta última hora. Mas só farão isso aqueles que viveram agora para o Senhor. Para você chegar bem naquela derradeira hora, você tem que se preparar agora. Não adianta viver longe de Cristo e achar que naquela última hora tudo estará bem, você terá paz. É preciso buscá-lo agora. Lembrar-se dele agora. Para que naquele dia você esteja pronto e preparado. Aquela convicção de quem viveu pela graça aos pés de Cristo, em comunhão com Ele, vai guardá-lo naquele dia derradeiro. Essa sociedade não pensa muito em morte, é verdade. As pessoas não pensam muito em morte, mas nós deveríamos. Porque a morte é a coisa mais certa que acontecerá conosco. Nós não sabemos se vamos ficar ricos, nós não sabemos se vamos ficar famosos ou não. Nada disso. Não sabemos os solteiros aqui com quem casarão, se casarão. Nós não sabemos. Mas nós sabemos de uma coisa: todos nós, se Cristo não voltar antes, enfrentaremos a morte. E a morte é uma inimiga dura, muito difícil, mas em Cristo nós triunfamos contra a morte. Nós podemos falar como o apóstolo Paulo disse: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada a morte foi, pelo poder de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, a vivermos assim e a morrermos assim para a glória de Deus. Amém, irmãos.